Bem-vindos à aula de número 107, que é um subitem do item 4, que a gente acabou de ver, né? A soberania do consumidor, e trata do emprego metafórico, da terminologia política. Vamos dar uma lida? Curtinho. O emprego metafórico da terminologia política. As ordens dadas pelos empresários na condução dos seus negócios são audíveis e visíveis. Ninguém pode desconhecê-las. Até o office boy sabe quem manda e dirige a empresa. Mas perceber a dependência do empresário numa situação de mercado requer um pouco mais de perspicácia. As ordens dadas pelos consumidores não são tangíveis, não podem ser percebidas pelos sentidos. A muitas pessoas falta o discernimento necessário para percebê-las. Incorrem, assim, no erro de achar que empresários e capitalistas são autocratas irresponsáveis que não precisam dar conta de seus atos a ninguém. Tem uma nota de rodapé lá. Beatrice Webb, a Lady Passfield, filha de um homem rico, né, de um rico homem de negócios, pode ser citada como um exemplo marcante dessa mentalidade. Ver My Apprenticeship, Nova York, página 142, né? Minha aprendiz, né? É muito importante tratar sobre esse assunto, porque no livro A Mentalidade Anticapitalista do Mises, ele conta sobre isso, né? Chama-se A Inveja dos Primos, né? O nome do item no livro, A Mentalidade Anticapitalista. Vale muito a leitura. Ok. Uma consequência dessa mentalidade é a prática de aplicar ao mundo dos negócios a terminologia do poder político ou a da ação militar. Empresários bem-sucedidos são chamados de reis ou duques. Suas empresas são consideradas impérios, reinados ou ducados. Não haveria necessidade de citar essa linguagem se estivéssemos diante de meras metáforas inofensivas. Mas estamos diante de erros graves que representam um papel nefasto nas doutrinas contemporâneas. O governo é um aparato de compulsão e coerção, tem o poder de se fazer obedecer pela força. O soberano político, seja ele um autocrata ou um representante do povo, tem poder para esmagar rebeliões enquanto subsistir o seu poder ideológico. A posição que os empresários e os capitalistas ocupam na economia de mercado é de outra natureza. Um rei do chocolate não tem poder sobre os consumidores, seus clientes. Limita-se a fornecer-lhes chocolate da melhor qualidade pelo melhor preço, que seja o menor preço. Não comanda os consumidores, serve-os. Os consumidores não têm nenhuma obrigação de comprar nas suas lojas. Ele perde o seu reinado se os consumidores preferirem gastar os seus centavos em algum outro lugar. Também não comanda seus empregados. Contrata os seus serviços pagando-lhes exatamente aquele valor que os consumidores estão dispostos a lhe restituir ao comprar seu produto. Menor ainda é o poder político exercido pelos capitalistas e empresários. As nações civilizadas da Europa e da América foram durante muito tempo controladas por governos que não prejudicavam significativamente o funcionamento da economia de mercado. Hoje, esses países também estão dominados por partidos que são hostis ao capitalismo e que acreditam que todo dano causado aos capitalistas e empresários é extremamente benéfico ao povo. Numa economia de mercado que funcione sem entraves, os capitalistas e empresários não podem esperar vantagens pela corrupção de funcionários e políticos. Por outro lado, os funcionários e os políticos não têm condições de fazer chantagem e de extorquir suborno dos homens de negócio. Num país intervencionista, grupos de pressão poderosos se empenham em obter para seus membros privilégios
à custa de indivíduos e grupos mais fracos. Em tal ambiente, os homens de negócio podem considerar conveniente usar a corrupção para se protegerem de atos discriminatórios por parte de membros do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Uma vez habituados a esses métodos, podem tentar empregá-los para obter privilégios para si mesmos. De qualquer forma, o fato de que os homens de negócio subornem políticos e funcionários e de que sejam por eles chantageados não significa dizer que são soberanos e que dirigem os países. São os governados e não os governantes que compram os favores e pagam um tributo. A maioria dos homens de negócio se abstém de recorrer à corrupção, seja por convicção moral, seja por medo. Tentam preservar o sistema de livre iniciativa e procuram defender-se da discriminação usando métodos democráticos legítimos. Formam associações comerciais e tentam influenciar a opinião pública. Os resultados dessas tentativas são bastante limitados, como se constata pelo avanço triunfante das políticas anticapitalistas. O máximo que tem conseguido é adiar por algum tempo algumas medidas especialmente nefastas. Os demagogos deformam esse estado de coisas da maneira mais grosseira. Eles nos dizem que são essas associações de banqueiros e industriais que governam o país e que dominam um aparato que é chamado de governo plutodemocrático. Uma simples enumeração das leis promulgadas nas últimas décadas pelo legislativo de qualquer país é suficiente para mostrar a inconsistência desses mitos. A gente termina aqui esse subitem, mas uma coisa a gente tem que deixar muito clara, e importante dizer, muito séria. Só existe oferta onde existe demanda. Isso num regime de livre mercado. Ou seja, se você quer acabar com o comércio de drogas, em tese, você não pode proibir o comércio de drogas. Você tem que proibir e criminalizar o usuário. Porque se eles estiverem presos e não tiver demanda, mas vai ter demanda mesmo na cadeia e vai ter alguém para servir. A demanda não é uma coisa que a gente pode controlar. Mas aí é que está a questão da corrupção e do corrupto. Só gera a corrupção porque existe uma demanda de facilidades. Mas facilidades estas que são criadas por conta de intervencionismo estatal no mercado. Ou seja, o Estado, ele é naturalmente um gerador de corrupção. E esse é o ponto que todos os liberais minarquistas ou libertários vão dizer. Quanto maior o Estado, mais corrupto ele será, com toda certeza. Com isso, a gente encerra a nossa 37ª aula.